pessoas, né? Isso é importante. Eu quero passar a oportunidade agora para o evangelista Francisco, que vai estar dando continuidade aqui ao estudo da palavra de Deus. A palavra está com você, meu querido. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Amém. Amém. Irmãos, cheguei agora, só tirei a mochila das costas. Foi me dada essa responsabilidade de dar esse estudo. Eu não estou à altura do pastor Vaneilton na oratória, mas eu garanto que vou dar o meu máximo, né, para vocês. E a gente vai dar continuidade, né, do estudo a partir do capítulo 5, do versículo 1 e o 2 somente. Né, eu queria que o diácono Armando lesse para a gente aí o capítulo 5 de Efésios, o 1º versículo e o 2º. E hoje o estudo vai ser participativo, viu, irmão? Irmão Armando está com a oportunidade de ler aí para a gente? Irmão Armando? Pastor Vanildo, pode ler para a gente aí? Capítulo 5, versículo 1 e o 2. Isso. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Deus. Irmãos, a pergunta que fica ao nosso coração, eu já quero fazer uma pergunta para vocês. O que é imitar a Deus para os amados irmãos? Alguém pode me responder nesta noite? O que é imitar a Deus? A irmã Ana Paula, a Paula aí, irmão Armando, o que é imitar a Deus? Vocês podem me falar o que é imitar a Deus? Imitar a aula hoje vai ser participativa, hein? Imitar a Deus é a coisa mais difícil que eu acho que tem. Por quê? Para a gente imitar a Deus, nós temos que ter paciência, nós temos que perdoar coisas aonde a carne acaba prevalecendo. Imitar a Deus é você andar em santidade. Muitas das vezes os nossos próprios pensamentos nos levam a pecar. Tipo, hoje eu de moto, o camarada me deu uma fechada, e aí eu achei no pensamento de, né, a quinta geração dele não ia bem. E isso está errado, porque a gente acaba pecando no nosso próprio pensamento. Então, para você imitar Deus, você tem que ter uma alma tranquila, pura. Essa parte de perdoar, Deus nos ensinou. Eu, Armando, em particular, aprendi muito, mas tenho que melhorar muito. Imitar a Deus é você andar em santidade na parte de ser bondoso. Uma outra coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, imitar a Deus, é você não pré-julgar uma pessoa. Então, isso seria um pouco do imitar a Deus. Amém. Irmã Paula, queremos ouvir a senhora. Eu concordo. Andar em santidade, que é muito difícil, né? Nós somos humanos e a gente julga as pessoas, a gente às vezes até condena no próprio pensamento. É, é como Nana costuma falar, né? É muito fácil a gente amar e perdoar e pedir perdão. Será que é fácil? Porque às vezes a gente perdoa da boca para fora, mas no coração fica ali martirizando, fica carregando os traumas e as frustrações, e muitas vezes acaba descarregando em outras pessoas que nem tem nada a ver, né? E às vezes a gente se afasta da igreja, das pessoas por conta disso. Então, imitar a Deus é a coisa mais difícil que tem, apesar de nós termos sido escolhidos, né, para servir ao Senhor, mas é muito difícil. Estamos no caminho certo, que nós estamos aqui tentando, mas não é fácil.
Pastor Boneilton, quer dar uma... Microfone, pastor Boneilton. Aí, estão me ouvindo? Amém. Amém. Pois é justamente isso, como diz o ditado, eu faço das palavras do Armando e da Paula as minhas, né? Eu quero ouvir os irmãos nessa noite, mas imitar a Deus, o texto aqui diz, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, né? Imitar a Deus, né, na sua essência é impossível, mas procurarmos imitarmos nos valores que ele nos deixou, que o apóstolo Paulo nos deixou, e deixou aqui aos Efésios, né, para nós aprendermos. Então, imitar a Deus é renunciar a si mesmo, é nós renunciarmos à carne, né, renunciarmos às concupiscências, e isso é tentarmos imitarmos a Deus. Amém. E essa irmã Mariana, ela quer complementar algo mais? Já falaram tudo, né? Porque não é fácil, tem que ser santo. E santo, para ser santo, não tem que ter nenhuma mancha. E quando nós estivermos nesse mundo, é muito difícil. Eu não tenho mais nem o que falar. O pastor Vanessa falou, Armando e a irmã Paula já falaram tudo. Temos que renunciar a nós mesmos para poder ser santo como Deus foi. E isso não é fácil. Glória a Deus. Todos responderam da forma mais simples, mais poderosa possível, eu creio. Irmãos, a palavra imitar a Deus é a mesma palavra de mímica. O que é mímica? Mímica é uma forma de comunicação. Devemos observar como a gente falamos com as pessoas. Falar como, comunicar, o jeito que a gente fala, se está saindo palavras sadia, não palavras de mal, palavra de maldição. A palavra imitar a Deus vem da mesma palavra mímica. Mímica significa comunicação verbal. Devemos comunicar coisas boas para as pessoas, palavras que edificam, não palavras de maldição para as pessoas. Transmitir emoção boa, transmitir coisas boas para as pessoas. Nós, como os crentes, como obreiros, nós temos que ter palavras sadias, ter uma comunicação boa. Não estar no meio de rodas que fala palavras, né, como posso falar, palavras top, como o Paulo fala. Temos que ter uma comunicação boa, uma comunicação sadia, né? E nós também, nossos gestos têm que ser, irmãos, como um gesto de crente, de pessoas que servem realmente a Deus. As nossas ações, a nossa conduta e o nosso caráter. Por muitas vezes nós falamos que nós imitamos a Deus, mas os nossos gestos nos condenam, o nosso caminhar nos condena e a nossa forma de falar nos condena. É ou não é, irmãos? Por muitas vezes nós falamos que imitamos a Deus, mas nós não conseguimos frear a nossa própria língua. Falamos dos nossos irmãos, falamos dos nossos parentes, né? E ainda nós falamos que nós conseguimos imitar a Deus. Imitar a Deus, irmãos, é algo que nós precisamos buscar a santificação. Não é fácil. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais sujeira em nós mesmos nós vemos. Por isso é constante, né? E a palavra mímica era a parte mais importante no desempenho de um orador. 3 coisas faz uma vida de um grande orador: a teoria, a mímica e a prática. A prática, irmãos, é uma habilidade que vem do tempo. Nós temos que gastar tempo com Deus. Nós temos que fazer, como eu ouvi o pastor, aprendi com o pastor Vaneilton, e o pastor Vaneilton aprendeu com o pastor Rubens. Nós temos que ter um tempo de qualidade com Deus. Nós temos que praticar, nós temos que buscar a Deus verdadeiramente. Temos que ter um tempo de qualidade, temos que praticar. A palavra praticar, irmãos, é de costume. Nós temos que ter costumes, irmãos. Costume de buscar a Deus. Se nós quisermos imitar a Deus, nós temos que ter, irmãos, um tempo, nós temos que ter uma prática constante para buscar a Deus. Amados, eu tenho a certeza que algum de nós aqui admira uma pessoa. Eu tenho certeza que você admira um orador, um pregador. Eu tenho certeza que você tem uma grande admiração por algum pregador desse tempo atual.
3 coisas fazem uma vida do grande orador: a teoria, a mímica e a prática. Os irmãos refletir. Se você quiser ser um grande orador, então imite os grandes pregadores desse tempo. Apenas imite. Mas se você quiser ser santo, então imite a Deus. É pecado a gente querer imitar o pastor Vaneilton, a forma dele pregar? Não. Mas se você quiser ser santo, imite a Deus. Paulo, ele fala sobre a importância, meus amados irmãos, de vivermos para imitar a Deus. Em seguida, Paulo fala sobre a importância de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Voltando aqui, irmãos, preste bastante atenção. Se nós quisermos imitar a Deus, nós devemos buscar, como foi falado o diácono Armando, a irmã Paula, a santificação. E como buscar essa santificação? É fácil? Andar num mundo que é cheio de corrupção, cheio de pecado, cheio de maldade? Mas como nós aprendemos, nós somos diferentes das outras pessoas do mundo. Não porque somos melhores, mas porque nós somos filhos de Deus. E nós buscamos a santificação, nós queremos parecer com Deus. Amém? Agora eu pergunto para vocês, quais são os limites dessa imitação? Paulo diz que devemos imitar a Deus no amor. Eu pergunto para você nesta noite, você tem imitado a Deus com amor nesse dia de hoje, somente nesse dia de hoje? Você tem imitado a Deus no amor nesse dia de hoje? Desde o seu levantar até agora na noite, você tem imitado a Deus na sua forma de agir, de levantar, de pensar, de falar com as pessoas? Somente uma reflexão. Você tem imitado a Deus somente hoje? É difícil, né, de responder. Paulo, ele fala, andar em amor denota uma ação habitual. O que é uma ação habitual? É fazer do amor a principal regra da vida. E essa regra da vida, meus amados irmãos, o amor é muito difícil. É muito difícil. Você amar aquela pessoa que fala de você pelas costas é muito difícil. Amar aquela pessoa que te julga é difícil, né? Mas como disse Jesus, do que vale a gente amar somente aquele que nos ama? Isso é fácil, né? Por isso que nós temos que imitar a Deus. Quando Deus entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, naquela cruz, irmão Paulo, ele não perguntou qual era o meu pecado, qual era o pecado do pastor Vaneilton, da irmã Eva, da irmã Ana, não. Ele simplesmente, ele nos amou. Sem perguntar nada, sem questionar nada. E por muitas vezes nós queremos imitar a Deus, julgando nossos irmãos dentro da própria casa de Deus. A pergunta que eu faço para vocês é isso. Será que nós estamos imitando a Deus nesse tempo atual, nesse tempo de hoje, que se chama hoje? Eu acho, irmãos, que nós devemos melhorar muito. Nós estamos no caminho certo, como a irmã Paula falou. Nós estamos no caminho certo. Mas eu tenho uma certeza que nós podemos melhorar ainda mais. Buscando a Deus, imitando a Deus. É fácil? É não. Esse amor, irmãos, possui 2 características distintas. Primeiro, esse é o mais difícil para o cristão. O perdão. Por muitas vezes nós estamos na casa do Senhor Jesus Cristo. Falamos que nós servimos a Deus, amamos a Deus, mas nós, como irmão, não conseguimos liberar perdão. Isso, irmãos, eu estou falando dentro da própria igreja. Tem irmão que senta do lado do outro e não dá uma paz do Senhor. Tem irmão dentro da casa do Senhor Jesus Cristo que não se fala, por falta de um perdão. E aí, por muitas vezes, nós falamos que nós imitamos a Deus e amamos a Deus. Ou eu estou errado? Não é assim dentro das igrejas. Irmão que não fala com o outro, irmão com mágoa, irmão que não consegue liberar perdão, e mesmo assim está lá, mas não tem coragem de falar para o irmão, irmãos, vamos sentar na mesa, eu quero te pedir perdão. É fácil? Não é fácil, irmãos. Eu aprendi uma certa vez com um pregador que ele fala assim, nesse tempo de hoje, o homem que chora, o homem que pede perdão, ele é fraco. Mas para o mundo, irmãos, nós que estamos dentro da casa do Senhor, o homem que chora é que é forte. E o homem que pede e reconhece que é forte. Então, irmãos, Paulo diz aqui que a primeira coisa é o perdão. E não é fácil, irmãos, perdoar aqueles que desejam, querem o mal, dentro da própria casa da gente. Eu tenho o maior luto, irmãos, que luto contra mim mesmo. É esse tal do perdão. É difícil para a nossa vida, cristão, o tal do perdão.
Mas se nós quisermos imitar a Deus, nós devemos liberar esse tal do perdão. Sabe por quê? Porque nós podemos estar dentro da igreja, podemos estar toda quarta, toda sexta e todo domingo. Mas se o perdão não tiver como um selo dentro do nosso coração, nós não vamos partir com Cristo Jesus. Nós vamos ficar por causa desse perdão. Então, nesse estudo de hoje, irmãos, se nós quisermos imitar a Deus, abra teu coração nesta noite. Pense naquela pessoa que você imaginou já dentro do seu coração e peça perdão para ela. Mesmo que seja uma pessoa ignorante, que não quer falar com você, mas peça perdão. Não custa nada. O perdão, meus amados irmãos, por muitas vezes pode afrouxar a corda. A corda hoje parece que pode estar apertada, mas se você tiver um tempinho, pedir perdão para aquela pessoa que te magoou, não você magoou ela, que ela te magoou, será muito bom nesta noite. Amém? Vamos seguir. Assim como a palavra do Senhor diz, Paulo diz assim, Deus amou o sacrifício. Enviou seu filho amado, irmãos. A Bíblia diz que ele não tinha pecado nenhum. Nenhum, irmãos. Mas mesmo assim, ele foi como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Por causa de quem, irmão Francisco? Olha para você aí. Já olhou no espelho hoje? Olhe para você. Quantos defeitos eu tenho e você tem? E Jesus, mesmo assim, irmão Paula, ele nos perdoou. Já imaginou, pastor Vandeilton, se Jesus começa a falar meus defeitos aqui, os defeitos do Senhor? Será que nós era dignos de estar no céu com o nosso Deus nesta noite? Imagine aí, irmãos. Eu acho que não. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício agradável a Deus, aroma suave a Deus. Esse amor, irmão, não é um mero sentimento. Ele tudo dá pelo irmão, que se leva em conta nenhum sacrifício por aquele que é dedicado. Observe, irmãos. Por muitas vezes, o Senhor quer se manifestar no nosso meio. O culto está sendo a bênção. Mas por falta, vou voltar de novo, do perdão, só fica somente no rabo, a igreja. Não sai daquele culto artificial. A atmosfera não muda do culto. Porque lá dentro do culto tem irmão que não se fala. Tem irmão que sequer, irmão, olha na cara do outro. Existe no nosso meio, irmãos, dentro da igreja, não é nem dentro da igreja, estou falando. A falta de perdão. Obreiro que quer matar o pastor, obreiro que quer amar do pastor, irmão que quer mal do outro irmão que quer o lugar do outro irmão pergunta para o pastor por que levantou o outro a um cargo acima. Isso aí, irmãos, é tudo vaidade dessa terra. O que vale, irmãos, é agir como a gente viu lá em Atos, uma igreja alegre, uma igreja que já não tinha mais falta de nada, já não estava ligando para os bens daqui da terra. Uma igreja que ela vivia em união, em amor. Se ela olhasse para o irmão Francisco que estava com fome, chegava com um pacote de arroz aqui, botava na minha mesa. A Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada, a não ser eles permaneciam na oração e no jejum. Aí imagine como que Deus se manifestava em Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos. Porque as pessoas já não estavam mais ligadas na terra, estavam ligadas no céu as coisas. O perdão ali já era crucial entre eles. Já ninguém tinha mais inveja do outro, todo mundo tratava o outro com amor. Agora, imagine nosso tempo de hoje, pastor Vandeilton. Será ser assim na porta da igreja? Da porta da igreja até o púlpito? Será se o Senhor mandasse um anjo lá, como o pessoal fala, dentro da igreja? Como seria o relatório que levasse para o céu? Seria, eu acho que... matar todo mundo. Mandar matar todo mundo. E nós esquecemos, irmão Armando, que o juízo de Deus, ele não começa por fora, não. Ele começa na própria casa do Senhor. Começa dentro da igreja, irmãos. Começa do altar. Começa do altar. Por isso que Paulo diz, seja imitadores de Deus. É difícil essa palavra, né? Imitador de Deus. Como o irmão Armando falou hoje à tarde, pessoas agoniadas no trânsito. É assim, irmãos. Mas nós temos que ter no nosso coração que nós somos diferentes do resto do mundo. Nós somos filhos do Pai. E todo filho, ele quer imitar o pai. É ou não é? Com coisas boas. Observa uma criança. Ele observa o pai e a mãe. Na mesma hora ali, ele está querendo imitar o pai e a mãe. É isso que Paulo quer passar para a gente. Olhar para Deus. E olha o que Deus fez. Todo filho quer imitar o pai e a mãe. Em alguma coisa. Amém, meus amados irmãos? Amém.
E o sacrifício de Cristo, meus amados irmãos, foi agradável a Deus, no sentido de fazer justiça e adquirir a eterna edificação da redenção por nós. Como a gente observou lá no primeiro estudo do pastor Vanilton em Efésios, falou da redenção e da remissão. Tudo foi pago. Tudo. Sequer se cobrou R$1 pela redenção e pela remissão dos nossos pecados. É de graça, Francisco? Não é de graça. Por isso que Paulo diz, o exemplo está aí. Deus enviou o seu Filho. E será que essa cobrança, irmãos, não será feita? O que você acha, pastor Vinícius? Essa cobrança não será feita? A cobrança? Isso. Faça a pergunta bem refazidinha. Assim, você acha que Jesus, nosso Deus, enviou o seu Filho ao mundo para salvar todos que havia perdido? E naquele grande dia, será se não haverá consequência no final? Sim, daqueles com que certeza. rejeitaram a graça? Com certeza, né? A cobrança, né, será na própria partida, né? Com aqueles que partem sem Cristo, para o lugar onde eles vão, né? No dia da ressurreição, a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a glória de Deus, para a salvação, e outros para a condenação. Ambos ressuscitarão no mesmo momento, mas uns ressuscitarão para a glória de Deus, outros para a condenação. E é somente nesse momento da ressurreição que aqueles que morreram sem Cristo vão perceber, né, o erro que cometeram, o mal que cometeram, né, e não só praticado bem o amor, mas não terem confessado a Cristo como Salvador, porque há muitas pessoas que não confessaram a Cristo como Salvador, que são pessoas maravilhosas, né? São pessoas que pregam o amor, que vivem o amor até mais do que muitos de nós. Mas o grande ponto é adorar a Deus, servir a Deus, né, como o único e suficiente e eterno Salvador das suas vidas. Então, a cobrança vai vir, não agora, mas a cobrança vai vir no dia da ressurreição, que uns ressuscitarão para a glória, outros para a condenação. Amém. Meus amados irmãos, se nós falamos que imitamos a Deus, as nossas vidas estamos mostrando ao mundo a bondade que Ele oferece? Estamos sendo luz no meio das trevas? Eu pergunto para você nesta noite, você está sendo luz no meio das trevas neste mundo? Se nós falamos que estamos imitando a Deus, você está mostrando a bondade de Deus na sua vida para as pessoas? Você está mostrando que é luz para as pessoas nesse tempo? O senhor Neil falar, pastor? Não, assim, é forte isso daí, né? As pessoas nos olham, nos veem, nos julgam por aquilo que nós demonstramos ser, né? Com os nossos atos, gestos, ações e atitudes, onde nós estamos vivendo, passando, trabalhando, estudando, ministrando. É muito forte esse tema. Irmãos, se nós estamos imitando a Deus, será que nós estamos sendo luz aonde nós pisamos, aonde nós tocamos? Será que nós estamos cumprindo o propósito ao qual fomos chamados pelo nosso Deus? Porque o Filho quer imitar as coisas boas do Pai. Será se eu e você, quando anda na rua aí, as pessoas, até o vizinho, fala dos vizinhos, os vizinhos olham para você e falam assim, rapaz, esse rapaz ali é luz. Ele está imitando a Deus que ele fala. Ele está imitando aquilo que ele anuncia. A pergunta que fica para você e para mim nesta noite, os seus vizinhos podem testemunhar de você nesta noite? O vizinho da esquerda e da direita, ele pode falar para você que você é luz? Eu só confio nos dois. Não é que é? Eu acho que eu só posso pedir a opinião desses dois. Dos outros, acho que eu não tenho coragem de pedir, não. Eu não falo nem com eles, nem vejo. Pois é, como a gente aprendeu, né? Que as pessoas, eles nos observam. Marmando, por favor. Logo que eu cheguei em Brasília, eu morei na 314, Bloco G, apartamento 613. Tinha um vizinho que saía
junto comigo, na porta da frente. O cara entrava no elevador, ele não me dava bom dia. Não falava comigo. Eu dava bom dia para ele. Bom dia. Não dava bom dia. Não falava comigo. Alguns meses depois, passei por ele no mesmo setor onde eu trabalhava. Aí ele me viu. A partir daquele dia, ele começou a me dar bom dia. Mas ele começou a me dar bom dia porque a semente foi plantada do bom dia, ou porque ele viu que eu trabalhava num lugar diferenciado, coisa e tal. Então, às vezes, as pessoas julgam sua aparência, sua conduta, e é isso que o pastor e você mesmo já falaram. Nossos gestos, nossas atitudes que vão nos honrar ou desonrar a gente. É verdade, amém. Como o irmão Armando tem falado aí, o pastor Bonito uma vez contou para nós que esperou 1 ano para a pessoa dar um bom dia para ele. Foi 1 ano, pastor, é isso? Você conhece ele, né? Conheço. Foi 1 ano? Chega de 1 ano dando bom dia, todo dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, bom dia. 1 ano depois, ele fez assim, bom dia. Bom dia. Bom dia. E hoje ele passa lá e fala assim, bom dia. Não fala mais do que isso, não. Bom dia. Mas foi 1 ano dando bom dia, né? Uma vez, pulando aqui, ele chegou, bateu na porta, estava fechado no final de semana, e pá, 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 pá. Aí o vigilante, vou deixar ele demorar, que ele é mais educado. Aí quando ele chegou lá, ele disse, demorou demais. O vigilante olhou para ele e disse, e o senhor fala? Eu jurava que o senhor era mudo. Teve essa ousadia de falar para ele, deixa ele. E o senhor fala, eu jurava que o senhor era mudo. E foi. Aí é mais ou menos por aí. Amém. Eu aprendi, pastor Vaneilton, com a minha sogra. Minha sogra falou assim, quando ela está andando na rua, isso é um conselho para quem é luz, irmãos. Passando, bom dia, gente. Bom dia. Minha sogra, ela fala com todo mundo, da porta de casa até ela voltar, ela fala com todo mundo. Quem é luz, irmãos, fala isso. Quando a pessoa está de cabeça baixa, fala assim, bom dia, irmão. Fala alto, com motivação, para ver se essa pessoa desperta com a luz que você carrega. Amém? Amém. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, irmão, é um versículo muito conhecido na Bíblia. O seu significado é bastante claro. Devemos imitar a Deus em nossa vida, assim como o filho amado. Mas qual é a história por trás dessa referência bíblica? Para me aplicar aqui, devemos entender um pouco melhor, precisamos voltar um pouco lá no tempo. Efésios era uma carta escrita por Paulo aos cristãos que viviam na cidade em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do ano 60 depois de Cristo. Na época dos cristãos, era a minoria em meio a uma sociedade pagã. Muitas vezes eles eram perseguidos por causa da sua fé. Então, irmão, Paulo, no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele resolve escrever essa carta para encorajar os cristãos a permanecer fiel em sua fé, vivendo de acordo com o ensinamento de Jesus. E qual foi o ensinamento de Jesus? Nós sabemos. Ele começa a carta falando sobre a grandeza de Deus, sobre a salvação que ele oferece a todos que creem em Jesus Cristo. Em seguida, Paulo fala sobre a importância de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque, irmãos, se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos se aproximar dele cada vez mais. Mas se nós não vivermos de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? O pecado ele vai tomar de conta de nós. E quando o pecado, irmãos, toma de conta de nós, eu ouvi uma certa vez que fala assim, quando a pessoa já não tem mais medo de pecar, irmãos, é onde que mora o grande perigo. Que ele já não tem mais medo de pecar. Ele peca e pensa que não vai acontecer nada e vai virando a bola de neve. De repente, ele já tem se afastado de Deus, está longe de Deus. Paulo, ele usa essa metáfora para ilustrar essa ideia como luz, que dissipa as trevas, a sabedoria que os leva a viver de forma sábia. Irmãos, a grande diferença está aí. Ser luz no meio do caos, no meio da escuridão. Uma certa vez, foi o Jaco Armando, fez uma dinâmica na igreja, ele apagou as luzes, né? E lá no cantinho ele ligou um isqueiro, um fogozinho, né? Esse fogozinho representa eu e você nesta noite. A luz. É a luz que Cristo colocou em você. O mundo, irmão, quem está em Deus, quem está perto do Senhor Jesus Cristo,
o mundo pode estar sacudindo, abalando. Mas se você estiver a chama, você pode acender outra pessoa que está do seu lado. Eu vou falar do seu vizinho, da tua esquerda e da tua direita, e da sua casa também. Mesmo que pareça estar tudo escuro, você é luz. Você é luz no meio do caos. Amém? Amém, Nesse Jesus. contexto, Paulo, no versículo 1, Paulo diz aos cristãos que ele deve ser imitador de Deus, assim como o filho amado. Isso significa, meus amados irmãos, que devemos agir como Cristo. Jesus, ele sentava, meus amados irmãos, ele não fazia acepção de pessoas. O templo aguardaria Jesus voltar, meus amados irmãos, o sacerdote, de forma de rei, a forma de cavalo branco, de ouro. Mas Jesus foi sentar, meus amados irmãos, com os necessitados, com os pobres, aqueles que a sociedade rejeitava. Eles esperavam um Messias, meus amados irmãos, banhado, meus amados irmãos, de riqueza. E nosso Deus, ele enviou seu filho da forma mais humilde possível. Mais humilde possível, aquele que sentava com pecadores, né? Paulo, ele diz, meus amados irmãos, que nós devemos imitar a Deus. Então, se você quer ser imitador de Deus, imite seu filho Jesus Cristo. Não faça julgamento. Sente com os pecadores. Converse com eles. Fale da graça que te achou aonde ninguém queria buscar você. Fale de Jesus Cristo às pessoas. Mostre a luz que você carrega. Você, como imitador de Deus, imite seu filho Jesus Cristo, sem fazer acepção de pessoas. Fale do amor dele às pessoas. Fale de onde ele tirou você. Você sabe de onde Jesus te tirou. Você sabe de onde Jesus foi te buscar. Onde ninguém queria te buscar. Eu sei de onde Jesus foi me buscar, meus amados irmãos. Aonde ninguém queria. Mas isso, para isso se manifestar, tem que ter luz. Teve que ter uma luz, uma pessoa para me falar. E essa pessoa, ela estava queimando por Cristo Jesus. Ela tinha luz no seu coração. E essa luz, ela foi se apegando em mim, e eu fui impactado com Jesus. E eu já estou há 8 anos com essa chama acesa. E eu espero que nunca apague. Uma vez eu falei com o pastor Vaneilton, se um dia for para me desviar, que o Senhor possa me levar 24 horas antes, para mim não sair da presença dele. Assim, Paulo está dizendo aos cristãos que eles devem ser filho amado, por isso deve seguir o exemplo do Pai Celestial em sua vida. Essa é a mensagem que continua relevante até hoje. Escute com atenção. Você tem certeza que você é o imitador de Deus nesta noite? Essa pergunta fica com você. Que você seja sincero com você mesmo, não comigo. Se você está sendo sincero com Deus, sendo imitador de Deus. Portanto, possamos sempre lembrar da importância de seguir o exemplo de Deus em nossa vida, assim como o Filho amado. Que possamos ser imitador de Cristo em tudo que fazemos, buscando sempre fazer o bem e amar o próximo e a nós mesmos. Antes de você amar o próximo, irmãos, escute com bastante atenção. Para você poder amar uma pessoa, você tem que ser curada primeiro dentro de você. Você tem que ser primeiro curada para você poder amar as pessoas. E outra coisa, para você poder amar alguém, primeiro, ame primeiro a Cristo. Se você conseguir amar a Cristo Jesus, você vai saber amar as outras pessoas. Experimente amar Jesus. Quando você experimentar amar Jesus, meus amados irmãos, aí você vai ver, como diz aí os pentecostais, né, pastor? Você vai ver a chama acender aí. Você vai ver o fogo incendiar no meio da multidão. Então, irmãos, é um conselho. Experimente amar Jesus. Quando você realmente amar a Jesus, você vai poder ter legalidade para tocar as pessoas. Sabe por quê? Pessoas não estão sendo alcançadas pela graça? Porque elas não sabem o que é amar Jesus. Elas não sabem como Jesus nos amou. Quando eu falei para o pastor Vaneilton, quando eu lembro aquela história de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Até o pastor pregou hoje. A multidão, ela seguia Jesus Cristo. Jesus estava seguindo pelo pedido de Jairo. E a Bíblia vai dizer que a multidão espremia Jesus de forma que ele não poderia andar por causa de um pedido de Jairo.
Mas ali no meio daquela multidão, irmãos, observe bem. Deus, ele não se importa com a multidão, não. Ele te importa com um coração sincero. E a Bíblia vai dizer que havia uma mulher que há 12 anos, irmãos, ela sofria de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou toda a sua economia e o seu dinheiro não foi capaz de curar aquela pessoa. Mas a Bíblia também vai dizer que ela pensou consigo mesma, se eu apenas tocar na orla do meu Senhor, eu serei curado. Observe que no contexto da história, a multidão estava apertando Jesus. Agora a pergunta que fica para mim e para você, o que fez o mestre parar naquele percurso? O que fez o mestre olhar para o lado e perguntar para os seus discípulos, quem me tocou? Porque a multidão apertava. Será se o coração dessa mulher, meus amados irmãos, estava incendiado por Cristo? A ponto dele parar e perguntar quem me tocou? É dessa mesma forma que eu falo para meus amados irmãos. A multidão, ela sufoca Jesus, mas ele vai parar num toque diferente na aula do seu manto. E que toque é esse? A sinceridade do meu coração e do teu coração. Apenas uma palavra será suficiente para Jesus parar. Uma palavra sincera, irmãos, vale mais do que 1000 palavras. E foi o que aquela mulher fez. Com apenas um toque, ela parou o grande mestre, Jesus. O que eu quero dizer para você nesta noite, carregue o que essa mulher carregava, irmãos. Ela era enferma para os olhos da comunidade. Era impura. Mas ela carregava algo que aquela multidão não carregava. O toque daquela mulher é diferente dos outros. E eu peço a Deus que nesta noite o toque daquela mulher esteja em nossa vida também para tocar Jesus. Assim como Paulo falou, para nós ser imitadores de Deus, para nós perdoar, assim como Deus nos perdoou. E nesse estudo, como fala o pastor Vanilton, eu não tenho uma oratória boa, a forma de eu me expressar é diferente do pastor Vanilton, né? Mas eu espero que os irmãos possam compreender. Carregue essa luz, carregue o perdão, experimente amar a Cristo e você terá resultado. Luto com isso todos os dias, viu, irmão? Amar não é fácil. Amar não é fácil, é difícil. Mas quem sabe um dia eu consigo pisar um pouquinho mais fundo para que o poder de Cristo habite em nós, né? Que nesta noite vocês possam ter compreendido um pouquinho, pelo menos 0,1% desse estudo. Amém? Conforme eu falei para o pastor Vanilton, eu estou aprendendo, né? Que vocês possam também ter aprendido um pouquinho nesse estudo. Neste momento eu quero passar a palavra para o pastor Vanilton, se vocês quiserem também complementar alguma coisa, estamos aqui prontos para ouvir. Pastor Vanilton. Amém, glória a Deus, graças a Deus, boa palavra. Realmente, cada um tem o seu chamado, tem a sua forma de falar, de se expressar, mas foi um bom ensinamento para a glória de Deus, aprende muito, né? Em nome de Jesus, isso é interessante. Eu quero passar a palavra para minha irmã Paula, em nome de Jesus. Primeiramente, né, vou parabenizar Francisco, ó, foi muito bom o estudo. E vou dar um pequeno testemunho, né, em relação ao perdão. Quando você não consegue perdoar, a única pessoa, eu costumo dizer isso, que a única pessoa que perde é quem não consegue perdoar, porque você toma o veneno todos os dias e você quer que a outra pessoa morra, né? Mas é muito fácil a gente falar, porque a gente conhece todas as teorias, mas quando é conosco, é muito mais difícil. Eu fiquei 2 anos, Eita. 2 anos, sem cear por causa de perdão. Você acredita? Não era fácil, não era fácil. Todo culto de Santa Ceia, eu não faltava. Ah, não vou porque eu não vou cear. Eu não faltava, mas eu não ceava. Eu falava assim: os irmãos devem estar tudo achando que eu estou em pecado. Eu ia lá para o fundo da igreja, eu pegava o Henrico no colo, eu sempre falava assim: não, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não ceava. Por quê? Eu não estava em pecado. Eu não precisava perdoar ninguém e nem pedir perdão. Só que uma pessoa da minha família não falava comigo e eu não fui atrás para saber o que aconteceu, porque já tinha acontecido várias vezes da pessoa ficar sem falar comigo e eu sempre ia atrás. E a pessoa me esnobava, falava para todo mundo: "Ah, eu falei porque ela que veio atrás de mim, não foi eu que fui atrás". E isso aconteceu inúmeras vezes e um belo dia eu cansei, falei: "Eu não vou mais, eu não vou mais".
E eu paguei um preço por isso, não foi barato, foi muito alto, porque com certeza eu perdi muitas bênçãos, Deus deixou de me abençoar. Eu vim embora para o Amapá, a pessoa mora aí, né? Morava aí, e aí, e não me despedi dessa pessoa, eu vim embora para cá e eu chorei muito, mas o coração duro não me fazia ir lá perguntar o que aconteceu, e nem a pessoa vinha falar comigo. E aí eu falava com Nanã, né? Nanã, mas por quê? Por quê? E Nanã falava assim, eu já perguntei, mas também não fala, e aí? Pois eu não vou atrás, eu não vou, dessa vez eu não vou. Eu não vou. E eu fiquei 2 anos, para mim foi muito difícil ficar sem ceia esses 2 anos. A minha primeira ceia, depois disso, eu chorava tanto, 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 que parecia que tinha sido a minha primeira ceia de todas as vezes quando eu tinha 16 anos. E foi exatamente aquela saudade que eu tinha, sabe, de cear, aquela Deus falava comigo, a minha cunhada veio falar comigo, ela falou assim: "Paula, mas se Jesus voltar hoje, você vai perder a sua salvação, mesmo que você não saiba o que aconteceu, mesmo que essa pessoa não te conte nada, mas vá atrás, dê o seu primeiro passo". Eu não vou, porque eu já fui várias vezes, e dessa vez eu decidi, eu não vou mais, eu não vou mais. E quem estava perdendo? Eu, né. A pessoa também perdia, mas eu estava perdendo mais, porque eu estava na presença de Deus, até que um belo dia, eu fui para Brasília, né, a gente foi de férias e tal, e devia estar faltando só eu fui ficar 45 dias, devia estar faltando só uns 10 dias para mim voltar, e eu resolvi mandar uma mensagem. Nesse dia, acho não sei se o dia foi, eu só sei que a Chayla, ela saiu com o Henrico, só ficou eu em casa, em pleno domingo. E aí eu digitei o texto bem grandão no bloco de notas, eu li, reli, né, com o meu coração duro, eu comecei o texto assim, "Boa tarde, eu espero que esteja tudo bem, eu vim esclarecer uma situação, não sei o que aconteceu, porque parou de falar comigo, mas isso não importa, eu quero seguir minha vida daqui em diante com a sua presença ou sem a sua presença na minha vida, mas eu estou firme na igreja, eu estou firme na presença do Senhor, Deus tem me cobrado isso, eu quero voltar a cear, eu quero ter uma vida com Deus, então eu quero que a gente siga a nossa vida daqui para frente, juntos ou não, mas em paz". E a pessoa também estava esperando que eu tivesse uma atitude, porém o coração também era duro, né, e nós nos perdoamos, choramos e ficou tudo bem, mas 2 anos não são 2 meses, não são 2 dias, foi muito, muito choro, muita oração. Tenho certeza que Nanã também orou muito em prol disso, né, porque era uma pessoa que ele também amava e tal. E assim, quero contar como testemunho para os irmãos que não guarde nunca, 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 nunca uma mágoa, um rancor. Se alguém fica sem falar com você, vá perguntar, mesmo que você já tenha ido milhões de vezes, vá 1.000.001 vez, entendeu? Porque a única pessoa que vai ganhar é você, e a única É pessoa que vai verdade. perder é você, porque, como eu disse, você toma veneno e quer que a outra pessoa morra. Não é que eu queria que a pessoa morresse, mas o meu coração duro não me deixava ir atrás e a pessoa também não vinha. E nós duas perdíamos, e eu não desejo para ninguém, meu conselho é esse: não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje? Vai, pergunte e fique em paz com o seu coração. Amém. Amém. É maravilha. Glória a Deus, né? Amém. Mais algum irmão quer expressar alguma coisa? Muito lindo esse testemunho, né? Muito, muito lindo. Né? Pois é justamente isso, né? Graças a Deus, que Deus possa abençoar, né? Os irmãos, e o perdão é fundamental. É a base, né? Da palavra de Deus, porque Jesus Cristo nos perdoou, né? Graças a Deus. Paulinho, o Dias volta quando? Ele volta amanhã, deve chegar à noite em casa. Tá? Falo para ele ministrar a próxima aula. Eita glória! Tá bom. Tá bom, esse capítulo 5 é bem assim, eu orei a Deus, aí ele é professor da escola dominical, né, já dá aula aí, tá no discipulado aí. Ele vai Descobri isso. gostar muito. Hã? Ele vai gostar muito. Tá bom? Aí foi ministrado os versículos 1 e 2, aí ele parte a partir do versículo 3 até dentro do tempo, até onde ele vê que ele consegue ministrar dentro das 8h30 às 21h30, tá bom?
Tá bom. Aí, quando acabou, a gente prossegue. Tá beleza? Então, queridos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, um grande abraço, muito bom estudo, Francisco, parabéns, que Deus abençoe, um discípulo extraordinário, né? O Armando já se preparando aí também, Armando, né? Para também ministrar também a palavra, né? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmã Eva, nós temos uma missão na cidade do seu irmão, em Lusiânia, viu? De evangelismo, uma feirinha lá, você deve saber onde é. Eu estou esperando para nós ir lá, relampear, sapatear e pegar fogo, em nome de Jesus. Bom, queridos, que Deus abençoe, viu? Pai do Senhor, um grande abraço. Pai. Paz.